Meus caros amigos e amigas, vocês estão no canal Espiritismo Explicado, eu sou Lazarino Barbo. Antes de começar nosso vídeo de hoje, eu vou te pedir que ajude o nosso canal a crescer, inscreva-se no nosso canal, compartilhe com os amigos, ative o sininho das notificações para que o YouTube possa avisar você dos novos vídeos. Hoje nós vamos falar sobre a perda de entes queridos, as situações de sofrimento relacionados àquelas pessoas que nós amamos e foram para o plano espiritual ou voltaram para o plano espiritual antes de nós. E também vamos falar sobre o dia de finados. Estamos nos aproximando do dia de finados e precisamos falar sobre isso também, né? A grande maioria dos sofrimentos relacionados à perda de nossos entes queridos, eles resultam de uma interpretação errada do verdadeiro significado da vida. A nossa cultura ocidental, quando abandonou o significado da reencarnação, transformando a palavra reencarnação, interpretando-a como ressurreição, isto causou um mal enorme, porque a partir daí nós deixamos de nos considerar seres imortais, que já existíamos antes do corpo físico, reencarnamos e depois desencarnamos num processo contínuo de autoaperfeiçoamento. Nós estamos vivendo um processo de autoaperfeiçoamento contínuo. Aquela possibilidade de que ao cometermos erros terríveis seríamos condenados ao inferno eterno, isso nunca existiu. Deus nunca nos nega a oportunidade de um novo começo. E isto ficou muito claro por Jesus ao afirmar que ninguém veria o reino de Deus se não nascesse de novo. O nascer de novo não é o batismo. O nascer de novo através do ventre de uma mãe é uma reencarnação. Nós não somos a imagem e semelhança de Deus. Nós estamos nos tornando a imagem e semelhança de Deus quando, vida após vida, aperfeiçoamento após aperfeiçoamento, experiência após experiência, nós vamos adquirindo os dois únicos valores que nos aproximam de Deus, o amor e a sabedoria. Para você ter uma ideia, apenas 1/5 da humanidade terrestre está encarnada. Somos 7 bilhões de pessoas encarnadas, e isto é apenas 1/5 da humanidade inteira. O restante, em torno de 28 bilhões de espíritos, estão no plano espiritual, aguardando a oportunidade de uma reencarnação, exatamente para ter a oportunidade de um novo começo, para continuar evoluindo, crescendo, melhorando, corrigindo. Quando você olha à sua volta e vê tantas pessoas sofrendo, algumas que já nascem portando doenças graves, crianças que nascem com câncer, fetos deformados, microcefalia, hidrocefalia, degenerações diversas, tudo isto é a natureza dando a oportunidade do espírito corrigir os seus desatinos, as suas quedas, os seus erros passados. Sempre teremos uma nova oportunidade. Deus jamais nos condenaria ao inferno eterno, porque nós somos apenas aprendizes de espiritualidade. Nós estamos na infância da evolução espiritual, estamos na infância da espiritualidade, aprendendo os fundamentos primários para nos tornarmos um dia a imagem e semelhança de Deus. Nós fomos criados para ser, mas nós ainda não somos. Então cada encarnação é uma nova experiência, é um novo começo. As nossas lembranças de nossos feitos passados são retiradas temporariamente de nós, exatamente para que tenhamos a oportunidade de um novo começo. E cada um de nós viemos a este mundo programadamente para viver um tempo. Nós estamos aqui para viver um tempo determinado. E quando esse tempo acaba, nosso corpo morre. Existem pessoas que vieram com um programa de vida e um programa de morte. Vieram para morrer de acidente, vieram para morrer assassinadas, vieram para morrer de doenças, vieram para morrer de velhos,
Vieram para morrer crianças, vieram para nem nascer, porque tal era a desorganização perispiritual que não havia possibilidade de sustentar a vida de um feto. E o feto morre antes de nascer. Mas o espírito imortal que estava temporariamente dando vida àquele corpo desorganizado, disforme às vezes, cresceu, melhorou, evoluiu, caminhou um pouco mais, na senda da reconstrução. Quando você olha para trás, o passado da humanidade, com escravos, com muita maldade, com pessoas explorando e matando pessoas, nós fizemos parte desta humanidade. Nós não somos seres à parte deste passado terrível. E quando erramos, temos que consertar. Quando ferimos, precisamos voltar de novo, repetidas vezes, para poder consertar as nossas vidas. Somente o suicídio, direto ou indireto, o suicídio direto através de uma ação direta para eliminar o corpo, ou o suicídio indireto através das imprudências, dos exageros, das situações diversas, que uma pessoa provoca deliberadamente ou irresponsavelmente a própria morte, isso não está no programa. O restante está tudo programado. E viemos ao mundo para viver um tempo programado. Depois voltamos para a nossa verdadeira morada, o plano espiritual. Ou, dependendo de nossas escolhas, voltamos para poder preparar para voltar de novo para esse mundo, para corrigir os nossos malfeitos. Mortes súbitas, de repente um infarto, de repente um aneurisma, de repente um acidente, uma queda, de repente inexplicavelmente alguma coisa acontece e alguém que não queria morrer, não estava preparado aparentemente, perde o corpo físico. Isto não é a morte não existe. Aqueles sofrimentos terríveis relacionados à perda eterna, aquela situação onde nós víamos nossos antepassados desesperados diante de caixões, gritando e dizendo que nunca mais iriam ver aqueles seres. Não é verdade. Nós vamos nos encontrar um dia com os nossos entes queridos. Porque a nossa família, no plano espiritual, ela é muito maior do que a nossa família encarnada aqui. Eu disse agora há pouco que apenas 1/5 da humanidade está encarnada. E a sua família? Seus avós, seus bisavós, seus trisavós, aquelas pessoas que contribuíram para que você estivesse aqui, seus laços consanguíneos que você nem se lembra deles, jamais sequer ouviu falar, não sabe dos nomes, mas foram pessoas que viveram aqui antes de nós. Elas tiveram famílias, elas amaram e voltaram muito antes de nós para o plano espiritual, e elas também estão nos esperando lá para nos encontrarmos um dia, rememorarmos coisas, revivermos experiências. E existe uma situação paradoxal. Por exemplo, quando estamos na iminência de reencarnar e estamos lá no plano espiritual, vivenciando aquela imensa família que temos no plano espiritual e vamos preparar para a reencarnação, o pessoal de lá, nossos entes queridos de lá, ficam apreensivos porque reencarnar é complicado. Na maioria das vezes, nós não temos a certeza absoluta de que vai estar tudo certo, de que nós vamos conseguir superar os obstáculos e aprender, conquistar um pouco mais de amor e sabedoria diante dos desafios, das máscaras, da hipnose do ter que esse mundo nos impõe, do modismo e das diversas situações relacionadas apenas ao mundo material que pode nos hipnotizar e impedir o nosso progresso. Nós ficamos apreensivos na vinda para esse mundo. Só não fica apreensivo no retorno ao mundo material numa nova encarnação aqueles espíritos fortes, experimentados, inabaláveis. O restante de nós, o grosso da humanidade, ficamos com medo, vacilamos, não temos certeza se vamos dar conta de sair bem diante dessa experiência. Então nossos parentes de lá estão apreensivos, tristes, porque embora nos acompanhem nessa vida à distância,
Nós não temos um contato direto com eles, somente quando dormimos. E nem sempre temos a capacidade de lembrar das experiências que vivemos com nossos entes queridos, enquanto eles estão no plano espiritual e nós aqui. Mas enquanto existe essa apreensão de lá, numa nova encarnação, o que nós estamos fazendo de cá? Fazendo festa, fazendo enxoval, preparando o quarto, arrumando um berço, com sonhos e sonhos, apreensivos, não pela partida, mas pela chegada. No entanto, quando vai chegando a hora de nossos entes queridos voltar para o plano espiritual, quando isto é previsível, ficamos apreensivos, ficamos temerosos, sofremos pelo afastamento. Até para os espíritas que sabem que o afastamento é temporário, há um nível de sofrimento. E, no entanto, o pessoal de lá estão fazendo festa. Estão se preparando para nos receber, estão se organizando para nos proteger na travessia. É assim que funciona. E nós vamos passar por isso ainda muitas vezes, até nos libertarmos daquilo que nos prende à obrigação de reencarnar. A reencarnação, ela é obrigatória para todos os bilhões de espíritos que ainda não se libertaram do egoísmo, que ainda carregam mágoas, maus sentimentos, coisas mal resolvidas e ainda não desenvolveram a capacidade plena do perdão incondicional, como nos ensinou o Divino Mestre Jesus. Mas precisamos ter a consciência de que nós nunca morremos. Eu sou um espírito, eu não sou um corpo. Eu estou vivendo temporariamente revestido de um corpo físico, mas eu não sou esse corpo físico. Eu vesti esse corpo físico a partir do momento que a minha mãe ficou grávida. Eu estou ligado a esse corpo e vou estar ligado a ele, eu, você, todos nós, enquanto a natureza permitir. Mas existe um programa para mim. O meu momento de voltar para o mundo espiritual já está marcado. Ele foi marcado antes que eu chegasse a esse mundo. E isso está relacionado às minhas necessidades de evolução. E eu preciso entender que existem forças espirituais poderosas que agem na minha vida, determinantes para o meu progresso, para a minha conquista de espiritualidade, porque existe um propósito. Eu vim a esse mundo para buscar amor e sabedoria. Somente amor e sabedoria. E ainda terei que voltar muitas vezes a esse mundo e novamente retornar ao plano espiritual até que eu conquiste amor e sabedoria. Portanto, nós precisamos compreender isto. Precisamos entender que a morte não é um castigo. A morte é uma oportunidade, assim como a reencarnação é uma oportunidade. A oportunidade de corrigir-se os caminhos diante de nossa verdadeira realidade, que é a realidade de sermos espíritos imortais, temporariamente vivendo em um corpo físico. E quando os nossos amigos, nossos entes queridos retornam ao plano espiritual, nós temos que entender que nós temos uma responsabilidade para com eles, porque é mais difícil para eles de lá. Eles passam por um período de adaptação. Assim como estamos sofrendo aqui, eles também sofrem de lá, nesse momento de adaptação. Por que para nós é mais fácil? Porque nós estamos aqui com a nossa família que restou, que ficou conosco. Nós estamos aqui com o nosso trabalho no mesmo ambiente. E retornando ao mundo espiritual, eles demoram um tempo maior do que o nosso para reconhecer, para poder se adaptar ao novo mundo, à nova realidade do plano espiritual. Mas como eu disse antes, quando nós nascemos aqui, nós já estamos com a passagem de volta comprada, com data marcada. Só que nós não sabemos, porque não nos é permitido saber. Raras pessoas sabem. A maioria da humanidade não sabe a hora de retornar. E aí, nós precisamos entender que quando nossos parentes retornam ao plano espiritual, nós temos uma responsabilidade sobre eles. Porque aqui neste mundo, se você pensar intensamente numa pessoa, o máximo que você vai conseguir é fazer com que aquela pessoa se lembre de você.
Porque nós habitamos um corpo e ele tem a capacidade de amortecer as vibrações eletromagnéticas que nós enviamos através de nossos pensamentos e através de nossas emoções para as pessoas que estão à nossa volta. Então, quando eu penso demais numa pessoa, aquela pessoa se lembra de mim. É um processo de influenciação eletromagnética que acontece através de nossos pensamentos e também de nossas emoções. Mas no caso de uma pessoa desencarnada, ela não tem um corpo. Então ela recebe toda a carga de energia que eu mando para ela. E se essa energia for de muito sofrimento, e se esse sofrimento for de revolta, maus sentimentos, cobranças, ela não vai apenas lembrar-se de mim, ela vai sentir o que eu estou sentindo. Ela vai sentir a dor que eu estou sentindo. Então, ao mesmo tempo que eu sofro, eu tenho que lembrar que eu não posso fazer o outro que eu amo sofrer. O meu sofrimento tem que ser um sofrimento responsável. Eu não devo ficar me lembrando daquela pessoa lá no caixão com aquela cara de morto. Porque, na verdade, aquela pessoa lá, aquele corpo, não é a pessoa que eu amo. O que eu amo é a mente, é o espírito, é o ser vivo que habitava aquele corpo e agora não habita mais. E eu tenho que entender que quando eu voltar para o plano espiritual, eu vou encontrar um dia aquela pessoa, na hora certa, quando Deus, através da natureza, determinar a hora do meu retorno. Porque se eu apressar esse retorno, eu vou encontrar muitos problemas. Eu não irei para o inferno eterno, mas eu vou encontrar muitos problemas para poder consertar a minha vida, se eu apressar esse momento de retorno. Por isso, eu preciso, ao invés de reclamar, de revoltar-se, despertar em nós um sentimento de profundo agradecimento a Deus pela oportunidade de ter vivido, de ter passado por aquela experiência, de ter convivido com aquela pessoa, libertá-la para que ela siga o seu caminho, para que depois, no momento certo, nós possamos nos reencontrar com equilíbrio, com amor, com boa vontade, com ternura, com bondade, compaixão, bons sentimentos. Vamos dar boas risadas de nós mesmos, de nossas apreensões, de nossos medos, dos nossos bons momentos. E aí vamos seguir a nossa vida, sempre numa busca permanente de conquista do amor e da sabedoria, até que um dia estejamos todos livres da obrigatoriedade da reencarnação. Porque os corpos físicos morrem, mas o amor não morre. Do mesmo jeito que você está lembrando da pessoa que desencarnou antes de você, da mesma forma que você está se lembrando e amando, ou até mesmo odiando, né, a pessoa que você convivia com ela e ela retornou para o plano espiritual antes de você, ela também se lembra de você. Se você a ama e ela te ama, continuarão se amando, porque o amor nunca morre, jamais morre. Então Jesus, quando orou o Pai Nosso, ele falou uma coisa muito importante que nós nem sempre prestamos atenção. Que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Olha, Jesus, o Divino Mestre, falando que existe uma vontade superior à nossa e que nós devemos delegar a esta vontade humildemente o poder de decidir por nós aquilo que nós não temos o poder de decidir. Porque temos que ter na nossa fé uma certeza de que existe uma força que tudo governa e ela sabe de nós muito mais do que nós. Ela conhece as nossas necessidades antes mesmo que venhamos a sonhar com a verdadeira natureza de nossas necessidades. Quase sempre o que pedimos, quase sempre o que imploramos a Deus, na maioria das vezes é fruto de nossa insensatez. E se obtivéssemos tudo o que pedimos, provavelmente colocaríamos a nossa vida a perder, porque o que pedimos quase sempre está relacionado a uma satisfação temporária deste mundo material aqui. Portanto, quando deixamos que Deus tome conta, é porque sabemos que Ele sabe de nós muito mais do que nós mesmos. Conhece as nossas necessidades muito mais do que nós mesmos. Por isso temos que ter essa certeza. Quando perdemos um filho, uma filha querida, aquela que amamos,
Olhemos para trás, para a doce Mãe Maria de Nazaré, a nossa mãe essencial. Nós nunca passamos por um sofrimento que não merecemos, porque somos todos espíritos devedores da lei. Por isso reencarnamos. O único espírito que reencarnou nesse mundo aqui e não devia nada foi o Divino Mestre Jesus. No entanto, chegou um momento em que a sua mãe assistiu ele crucificado, morto numa cruz. Imagina isso, né? Por isso nós podemos considerá-la como nossa mãe essencial. Diante da perda de nossos filhos, que passamos por aquela situação que um pai jamais deveria enterrar um de seus filhos, porque a natureza seria que nós enterrássemos nossos pais, mas não nossos pais nos enterrarem. Mas às vezes isso acontece, e nesse instante precisamos voltar nossos olhos para a doce Mãe Maria de Nazaré, para que ela nos cubra com seu manto de luz, afagando nossos corações com amor, bondade, ternura e muita compaixão. Diante da perda de nossos irmãos, amigos queridos, porque existem amigos que são mais irmãos do que muitos irmãos. Nem sempre a irmandade biológica determina as afinidades espirituais. E diante da perda desses entes queridos, que foram escolhidos e que nos escolheram para ser irmãos durante a vida, vamos agradecer profundamente por ter vivido uma experiência aqui. E ao invés de um adeus com sentido de eternidade, do nunca mais, vamos focar nossos pensamentos na visão real de um até logo, até mais ver, amigo. Logo nos reencontraremos, porque o amor nunca morre. É uma ilusão pensar que a morte existe, porque ela não existe. E estamos agora nos aproximando do dia de finados. E o dia de finados muitas vezes é uma tragédia, principalmente para aqueles que desencarnaram há pouco tempo. Porque erroneamente, por alguma razão inexplicável, nós encaramos o cemitério como se fosse morada dos espíritos. É como se ele morasse lá. A pessoa, depois que morre, mudou para o cemitério. Cemitério não é morada de espíritos. É o local da decomposição de nossos corpos, que retornam à natureza para novamente servir de base para a formação de outros corpos vivos, seja no reino dos homens ou dos animais. Os nossos entes queridos não estão no cemitério. Eles estão no mundo espiritual. Mas se nós formos para lá sofrer, chorar, lamentar a sua presença, através de nossos pensamentos nós podemos invocá-los, levá-los de novo para o cemitério. E eu posso te garantir com certeza absoluta, é um local que eles não gostariam de estar. O culto aos nossos entes queridos deve ser, em verdade, em nossos corações, com agradecimento, com bondade. Ao invés de lembrar deles com tristeza, vamos lembrar com alegria, com agradecimento, com ternura, com bondade, envolvê-los nas melhores vibrações, dizendo para ele ou para ela: eu te amo, eu sei que você está aí e eu sei que eu estou aqui, mas eu posso te alimentar com bondade, ternura, compaixão, para que eu não te envenene com meus maus pensamentos e meus maus sentimentos. E se chegar o dia de finado, naquele dia, ore por ele. Velas para espíritos não têm o menor significado, porque se um espírito não for capaz de ver a luz do sol, que é a maior luz, não será uma luz de uma vela que ele vai ver. O meio de comunicação entre nós, entre encarnados e desencarnados, ocorre através de nossos sentimentos, nossos pensamentos. Não vá ao cemitério arrastar para lá obrigatoriamente os seus entes queridos, principalmente aqueles que desencarnaram há pouco tempo, porque às vezes eles ainda estão fragilizados e nossos amigos do plano espiritual, nossos parentes, nossos antepassados, estão tentando envolvê-lo para equilibrá-lo, para ele poder se refazer e reconduzir-se e estabilizar-se no plano espiritual. E às vezes nós estragamos tudo, achando que o nosso ente querido e amado está morando no cemitério, levando flores para um corpo em decomposição. Então,
Que Jesus, o Divino Mestre, nos abençoe e nos proteja. Que Maria de Nazaré, nossa Mãe essencial, nos envolva em seu manto de luz, para que em nossos corações haja bondade, ternura e compaixão. E que sejamos profundamente compreensivos diante da necessidade de nossos entes queridos terem retornado para o plano espiritual antes de nós. Porque isso estava no programa de vida dele. Isto fazia parte da programação de vida dele. E quando chegar a nossa hora, nós também vamos. E que este encontro seja um encontro feliz e harmonioso em alguma das moradas do plano espiritual. Como Jesus nos ensinou, há muitas moradas na casa de meu Pai. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu like. Muito obrigado por você estar aqui.